demonstração de validade. Para fazer a demonstração de validade, vamos começar definindo o que é um argumento. Argumento é a asserção de que uma proposição, chamada de conclusão, é uma consequência da conjunção de um conjunto de proposições chamadas de hipóteses. Por exemplo, se a população cresce rapidamente e a produção permanece constante, então os preços sobem. Se os preços sobem, então o governo controla os preços. Se sou rico, então não me preocupo com o aumento dos preços. Não é verdade que não sou rico. O governo não controla os preços ou preocupo-me com o aumento dos preços. Portanto, não é verdade que a população cresce rapidamente e a produção permanece constante. Aqui nós temos o exemplo de um argumento. Nós temos um conjunto de hipóteses e uma conclusão. E existe uma asserção dizendo que, se ocorrer esse conjunto de hipóteses, essa conclusão tem que ser verdadeira. Bem, ficou bem complicado nós sabemos se isso realmente implica nisso, porque é um texto longo e confuso. Por isso, nós vamos usar a nossa notação matemática. Nós vamos associar cada proposição simples aqui em uma letra. E em seguida, nós vamos representar de forma simbólica essa argumentação. A população cresce rapidamente, vamos associar com a letra P. A produção permanece constante, vamos associar com a letra C. Os preços sobem, vamos associar com a letra S. O governo controla os preços, vamos associar a letra G. Sou rico, vou associar a letra E. E me preocupo com o aumento dos preços, vou associar a letra A. E essas são todas as proposições simples que aparecem no texto. Agora eu vou traduzir cada uma das proposições compostas e enumeradas na forma de hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte: se a população cresce rapidamente e a produção permanece constante, então os preços sobem. Isso eu traduzo como a hipótese 1, que diz: se P e C, então S. Se a população cresce e a produção permanece constante, então os preços sobem. Essa é a nossa primeira hipótese. A segunda hipótese é a seguinte: se os preços sobem, S, então o governo controla os preços, G. Então, se S, então G. Hipótese 3. Se eu sou rico, então não me preocupo com o aumento dos preços. Se R, então não A. O A é se preocupar. A quarta hipótese é a seguinte: não é verdade que não sou rico. Quarta hipótese: não R. Não é verdade que não sou rico. Hipótese 5. O governo não controla os preços ou preocupa-me com o aumento dos preços. Não G ou A. Hipótese 5. Agora nós temos aqui essa palavra-chave, portanto. Significa que aqui vem a conclusão do argumento. Eu represento através desse símbolo, portanto, esses 3 pontos. E aqui coloco a proposição. Não é verdade que a população cresce rapidamente e a produção permanece constante. Então, não é verdade que P e C. Aqui eu resumi toda essa argumentação, simbolicamente. Agora, o que eu tenho que demonstrar é que a ocorrência de todas essas hipóteses implica na ocorrência dessa conclusão. E isso significa demonstrar a validade desse argumento. Nós temos duas formas de demonstrar a validade desse argumento. A primeira delas se chama prova direta. Nessa estratégia, nós vamos assumir que todas as hipóteses são verdadeiras e existe uma conjunção implícita entre elas, ou seja, isso, e isso, e isso, e isso, e isso é verdadeiro. Em seguida, aplicando as leis lógicas, nós vamos tentar reproduzir a nossa conclusão. Observando essas hipóteses, podemos perceber o seguinte: ora, se eu tenho não R, eu tenho R. E se o R implica em não A, eu tenho não A. Se eu tenho não G ou A, e eu sei que o A falhou porque eu tenho não A, então só pode ser o não G. E se o S implica em não G, mas o G falhou, ele é falso, então não posso ter o S, então eu tenho não S. E se isso implica em S, e eu sei que o S falhou, então não posso ter isso, então eu tenho não P e C. Então parece que esse argumento é verdadeiro, eu só preciso colocar toda essa linha de raciocínio de forma clara e explícita. Então, vamos começar da seguinte forma: vou enumerar aqui as linhas do meu raciocínio e colocar cada passo que eu fiz. O primeiro passo foi obter o R, através da hipótese 4, em uma aplicação de uma lei que se chama dupla negação. Ou seja, não R, através da dupla negação, vira um R. Então, coloco
minha linha 1, eu tenho o R, e eu cheguei nela através da hipótese 4 e aplicação da lei de dupla negação. Se eu tenho o R e o R implica em não há, eu tenho não há. Essa é a minha linha 2, porque eu utilizei a minha linha 1, a hipótese 3, e uma regra chamada modus ponens. Modus ponens diz, se P, então Q, e eu tenho P, eu tenho Q. Então, se o primeiro implica no segundo e eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo. No caso aqui, o R é o primeiro e o segundo é o não há. Se eu tenho que não há é verdadeiro e não G ou não há, eu tenho não G, porque eu tenho uma coisa ou outra, uma falhou, só pode ser a outra. E o nome desse raciocínio se chama silogismo disjuntivo. Então, minha linha 3, eu concluo que não G, usei a linha 2, usei a hipótese 5 e o nome da lei que eu usei é silogismo disjuntivo. Ora, se eu tenho não G e o S implica em não G, eu não posso ter S, porque se o S fosse verdade, eu teria G e não G, e seria uma contradição. Então, eu tenho não S. A linha 4 eu tenho não S, por decorrência da linha 3, que é não G, e da hipótese 2, que diz que S implica em G. E o nome dessa regra é modus tollens. Modus tollens é aquela regra que diz se P, então Q e não Q, portanto não P. Se o primeiro implica no segundo e eu não tenho o segundo, eu não posso ter o primeiro. E da mesma forma, eu tendo não S e esse parênteses implica em S, eu não posso ter esse parênteses. Então, a linha 5, não P e C, usei a linha 4, usei a hipótese 1 e a mesma linha de raciocínio, modus tollens. E agora eu consegui reproduzir exatamente a minha conclusão. E eu posso fechar a minha demonstração de validade com esse símbolo, que é um quadrado. Significa como eu queria demonstrar. Ou seja, essas hipóteses são condições suficientes para ter essa conclusão. Então, o argumento é válido. Reparem que aplicar o mesmo raciocínio textualmente seria muito complicado e exigiria muito esforço e muita redação para explicar cada passo que nós fizemos aqui de forma simbólica, explicar textualmente levaria muito tempo. Então, por isso nós transformamos no simbolismo para ter agilidade e segurança na hora de fazer essas transformações. Para agilizar o vídeo, no exemplo 2 eu não trouxe um texto, já trouxe o argumento representado simbolicamente. Eu tenho uma hipótese 1 que diz A e B implica em C, a hipótese 2 diz que se A, então B, então D, e a hipótese 3 diz não B ou E. A nossa conclusão é que se B, então D ou E. Essa questão é um pouco mais complicada que a primeira, que a princípio não conseguimos enxergar bem uma saída. Mas vamos aplicar algumas leis e ver se fica mais claro ao longo do caminho. Primeiro eu vou trabalhar com a hipótese 2, que tem muito condicional aqui. Vamos trocar esses condicionais utilizando a definição de condicional. Então aqui, se A, então B, vou trocar por não A ou B, usando a hipótese 2 e a definição de condicional. Ainda temos o condicional aqui, vamos eliminar esse condicional utilizando mais uma vez a definição de condicional. Então na linha 2 eu tenho não primeiro ou o segundo, não A ou B ou D, usei a linha 1 e a definição de condicional. Agora eu tenho uma negação de um parênteses, então eu posso aplicar demógrafo. Eu tenho aqui não A que vai virar A, e se ou vira um I, e não B. O resultado da linha 2 aplicando a lei de demógrafo. Agora nós temos um parêntese com um I ou um D. Nós podemos aplicar a lei distributiva. Vamos ter o D ou o A e o D ou o não B. Aplicando a lei distributiva. Como aqui nós temos uma conjunção, isso e isso é verdade, então é porque isso é verdade. Vamos aplicar a lei de simplificação e obter que não B ou D. Não B ou D, já sabemos que isso é meio que B implica em D. Temos que B implica em D e E, então está faltando o E aqui. Né? Como é que nós vamos obter esse E? Ainda não utilizamos a hipótese 3. Como é que nós podemos utilizar a hipótese 3? Nenhuma das leis que nós aprendemos vai servir aqui.
mas sim a própria estrutura da demonstração da validade do argumento, que diz o seguinte, que cada linha aqui está sujeita a uma conjunção implícita, ou seja, isso e isso é verdade, e isso é verdade, e isso é verdade, e isso é verdade, temos um i implícito. Então nós podemos pegar qualquer linha e colocar um i de uma outra linha. Então vamos pegar a linha 5 e colocar um i com a hipótese 3. Então temos não B ou D e a hipótese 3, não B ou E. Linha 5, hipótese 3, e nós chamamos isso de conjunção, que faz parte da estrutura da demonstração de validade. Agora nós temos que não B ou D e não B ou E, ou seja, nós temos o não B operado duas vezes. Isso lembra a lei distributiva. Então vamos colocar o não B em evidência e nós temos que não B ou D e E. Agora tem exatamente o que nós queremos, não B ou isso aqui, pela definição de condicional, é porque nós temos B e que se B, então D ou E. Na linha 8, utilizamos aqui a linha 7, a definição de condicional, e é exatamente o que nós queríamos, se B, então D ou E. Você pode se perguntar, professor, como eu sei qual regra eu devo utilizar cada vez? Você não sabe, você tem que ir por tentativa e erro até criar um raciocínio. Isso é um treinamento cognitivo. É como um jogo de xadrez. Existe uma regra que diz como cada peça deve se mover. Mas qual peça mover não é dito. Então você sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Mas quais as sequências de leis que você deve aplicar até chegar à conclusão, você tem que ir aprendendo por tentativa e erro até criar essa capacidade de abstração e domínio simbólico.